tudo bom? Bem-vindo ao curso Libras, Prática e Inclusão. O meu nome é Isabela e o meu sinal é esse aqui. E na aula de hoje vocês vão aprender sobre os sinais de alimentos. Vamos lá? Então, alimentos, para começar, é esse sinal de comer ou comida, vários. Repita comigo. Vários. Comer vários alimentos. Então, o sinal de comer é esse aqui. Ou comida. Então, o verbo e o substantivo é o mesmo sinal. O sinal de fome que eu trouxe aqui para vocês. Configuração de mão. Dobra um pouquinho. Fome, muita fome. Faminta, olha a expressão facial. Ó, vou fazer. Estou com fome. Estou com fome. Uma expressão mais neutra. Estou com fome. Agora, estou faminta. Faminta, ó. No cantinho aqui da cintura, você faz esse movimento de vai e vem, ó. Isso, repita comigo. Estou com fome. Você pode fazer com uma mão também. Tem uma outra variação para fome que você pode fazer com a mão ao contrário. Fome, essa configuração de mão. Fome. Eu particularmente gosto desse aqui. Fome. Ou fome. Fome. Isso, muito bem. Então, repetindo. Alimentos. Comer vários. Ou comida vários. Alimentos. Muito bem. Sinal de prato. Essa configuração de mão é o indicador e o dedão dos dois lados. No espaço neutro, prato. Prato. Muito bom. E copo, vocês já viram esse sinal em umas aulas anteriores. Configuração de mão em C de copo, mão de base e sobe. Copo. Se eu quiser dizer que eu estou tomando alguma coisa no copo, então você vai fazer o sinal de copo e... que delícia! Copo, tomar algo com o copo. Muito bem, excelente! Trouxe aqui para vocês, garfo, configuração de mão em W, garfo. Se você quiser fazer o ato de comer com o garfo, uma mão de base, pode ser como se fosse o prato aqui, ou assim também. Vai depender muito do que você está comendo, tá? Eu gosto de fazer como se fosse o prato. Garfo. Muito bem. Faca. Configuração de mão em U, as duas mãos se cruzam no espaço neutro. Isso. Uma mão se movimenta como se estivesse cortando a mão de base. Faca. Isso, muito bem. E colher, como que faz? Configuração de mão, dessa forma. Colher, ou colher. Eu gosto de fazer assim, colher. Parece que a mão é uma colchinha, né, da colher. Isso, colher, excelente, muito bem. E o guardanapo?
Essa configuração de mão na frente da boquinha. Ah, muito bem, ó. Excelente. Vamos repetir para vocês decorarem os sinais, internalizarem esses vocabulários? Então vamos lá. Comer, muito bem. Fome, ou no caso aqui, faminta. Tô faminta. Excelente. Alimentos. Ó, o movimento que você faz. Esse sinal aqui é de vários, tá, pessoal? Isso. Muito bom. Prato. Delícia, um prato cheio. Brincadeira, mas ó, prato. Prato, excelente. Copo. Configuração de mão em C. Copo. Se eu quiser tomar alguma coisa do copo. Ah, muito bem. Garfo. Configuração de mão em W. Garfo. Faca. Muito bem, pessoal. Colher. E guardanapo. Excelente, muito bom. Então, olha lá, existem momentos do dia que a gente faz refeições, certo? Para começar, então, o café da manhã. Vocês lembram o sinal de café? Café ou café. Café da manhã. Isso, sinal de café, manhã. Café, manhã. Ai, eu adoro tomar café da manhã. Ai, que delícia, delícia. Dedo médio encostando no queixo. Delícia ou delicioso. E o que a gente come no café da manhã? Pão, vamos lá, tem variações para esse sinal de pão. Você pode fazer assim, pão para dentro, pão. Configuração de mão em A, pão para dentro, pão. Outra variação que eu conheço é pão, partindo no meio, pão. Pão, mesma configuração de mão, pão, pão. Pão, pão. Tem outras variações de pão, mas eu gosto muito do já esse aqui. Esse aqui também é legal. Pão, pão. Muito bem. Manteiga. Uma mão de base com a palma para cima e a outra mão em U passa a manteiga no pão. Olha lá o movimento de passar manteiga. Lembra que a gente fez a faca assim? É a mesma configuração de mão de faca, ó,
passa a manteiga no pão. Muito bem, excelente. Professor, isso é margarina, é o mesmo sinal para manteiga e margarina. Você vai passar no pão. Mas como que eu vou saber quando é um e quando é outro? Da silologia, pessoal. Nessas horas, para identificar quando é um e quando é outro, você faz a datilologia, ou seja, o alfabeto manual, tá? Manteiga ou margarina é o mesmo sinal, ok? O que mais que a gente coloca no pão? Queijo. Sinal de queijo, vocês lembram? Queijo, ó o movimento. Tem gente que faz batendo assim. Tem surdos que fazem assim. Porque esse movimento remete ao... O queijo, quando você morde e ele é derretido, fica esticando o queijo derretido, ó. Então, o movimento dessa forma também pode ser feito. Queijo. Como que é queijo prato? Queijo amarelo ou amarelo. Queijo prato. Muito bem. E o queijo branco? Queijo branco ou queijo branco. Muito bem. Tem mais variações do sinal de branco. Mas eu vou deixar vocês saberem esses dois aqui, porque eles são mais simples de lembrar, tá? Eu gosto de usar esse aqui. Esse aqui é o mesmo sinal de leite. Ok? Presunto. Configuração de mão em B. Embaixo do pescocinho, movimento circular. Presunto. Muito bem. Então, olha lá. Eu vou fazer em Libra. Então, ó, no café da manhã, eu gosto de comer o quê? Pão, aqui o pãozinho com manteiga, queijo branco para colocar aqui, o presuntinho também coloca aqui, fecha aí. Precisa fazer expressão facial do que você está comendo. Isso vocês vão aprender mais certinho nas aulas de classificadores da Libras, tá bom? Então, só para vocês saberem mais ou menos como que a gente faz uma frase dessa forma. Vamos em frente? Requeijão. Lembra que a configuração de mão de queijo era assim, em L? Requeijão, você vai fazer a junção do R de requeijão e a borda do queijo. E vai fazer esse mesmo movimento. Requeijão, requeijão. Muito bem. Então, por quê? O queijo, se você pegar a fatia de queijo, geralmente ele é cortado de uma forma mais retinha ou às vezes em triangular. Depende muito do tipo de queijo. Por isso que a configuração de mão é dessa forma. E como o sinal de queijo é feito dessa maneira, então a gente junta a letra R de requeijão com o sinal e o movimento de queijo, né? Ou a configuração de mão e o movimento de queijo. Isso, requeijão. Muito bem. E doce? Doce. Por que é feito dessa forma? Geralmente a gente se lambuza de doce. Quem é chocolatra, doido, viciado em doces, fica se lambuzando de doce. Então a referência é do se lambuzar de doce. Muito bem. Bolo. Doce,
E o bolinho aqui, ó, configuração de mão em C, doce, bolo. Lembra do prato? O prato é aqui, ó. Isso, faça de conta que tem um prato aqui na frente. E o sinal de bolo é a junção do sinal de doce com o bolo. Outra forma de você fazer esse sinal também é fazendo a fatia do bolo. Fatia do bolo e pega a fatia para comer, ó. Outra forma, você faz o formato do bolo aqui, mão de base, a fatia. Então, tem várias formas de você fazer o sinal de bolo. Eu, para ir mais rápido, eu gosto de fazer doce, bolo. Agora, se eu quiser especificar, eu peguei uma fatia de bolo, aí eu faço dessa forma aqui, para simbolizar que eu peguei uma fatia de bolo, tá bom? Dicas aí de estudos para vocês começarem a compreender a gramática da Libra. Bolacha, delícia! Configuração de mão dessa forma aqui, em frente à boca. Parece que a gente está pegando a bolachinha e comendo. Tem que mastigar, professora? Precisa mastigar, porque a expressão facial faz parte do sinal. Então, é muito importante que você utilize a expressão facial também. Fruta. Como que eu faço sinal de fruta? Já coloquei aqui para você. Sinal de frutas é o sinal de maçã. Olha lá, a configuração de mão em C. Em frente à boquinha e o movimento de cima para baixo. Como se você estivesse mordendo a maçã. Mas você não precisa abrir a boca. Você vai fazer normal dessa forma. Maçã. 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 Se eu quero dizer fruta no plural, ou fruta, você vai fazer maçã várias. Maçã várias. Vocês perceberam que tem algumas classes de sinais que você utiliza para você fazer o plural? Você utiliza um sinal principal e o vários? O alimentos que eu ensinei agora para vocês é a junção do sinal de comer, vários. Fruta, maçã, várias. Então, é bem comum na Libra isso, quando você quer dizer uma classe de objetos, uma classe de comidas, enfim, uma classe de algum grupo de substantivos, você, na Libra, utiliza um sinal principal e vários. Beleza? Vamos revisar? Configuração de mão dessa forma aqui, em frente ao queixo, movimento. Requeijão, muito bem. Configuração de mão em B, em frente à boquinha. Doce. Muito bem. Bolo. Isso. Ou, né, várias fatias aí de bolo. Muito bem, muito bem. Bolacha. Essa configuração de mão em frente à boca. Muito bem. Fruta. Maçã. Muito bem, pessoal. Tô gostando de ver. Depois do café da manhã, chega o momento da gente almoçar. Como que é o sinal de almoço? Comer, meio-dia. Meio-dia você vai fazer a configuração de mão em R na testa. Aqui, meio-dia, meio-dia, meio-dia.
Tem vários sinais de horas que são feitas no rosto. Normalmente a gente utiliza os sinais de hora no rosto para dizer a duração de algum determinado serviço ou programa, a duração de alguma coisa. Meio-dia se faz aqui, meio-dia. Meio-dia. E por que a letra R? Porque os dois ponteiros se encontram no topo do relógio. Meio-dia. Meio-dia. Então, almoço ou almoçar, comer meio-dia. A comida do meio-dia. Ah, muito bem. O que a gente come no almoço? Vamos lá, comida, cultura brasileira, ó, típica do Brasil aqui. Arroz. Arroz tem variação linguística. O mais conhecido e utilizado, arroz, encostando os nós dos dedos. Mas eu também já vi surdos fazerem assim. Arroz. Eu gosto mais dessa forma aqui. Arroz. Arroz. Eu gosto mais. Visualmente fica mais, pra mim, a impressão que eu tenho é que é mais fácil de guardar o sinal assim. Arroz. Arroz.